salve! Sejam todos muito bem-vindos ao Globo Esporte desse sábado. Hoje comigo, Juscelino Filho aqui no comando das picapes. Inclusive, deixa eu olhar aqui pro lado. Não tem Leal nem Raíssa, não é o Bom Dia Será, é o Globo Esporte mesmo. A gente tem tanto assunto para falar hoje, rapaz. Vamos falar de Eurocopa, vamos falar de vôlei, vamos falar de NBA. Só que a gente começa falando sobre Série A do Campeonato Brasileiro. Isso porque o Fortaleza vai entrar em campo e assim, a gente sabe, a fase do tricolor do PC tá muito boa. Tirando aquele primeiro tempo bem ruim, né, contra a equipe do Flamengo, naquela derrota e tudo mais. Só que assim, para voltar a vencer, o tricolor do PC vai ter outro tricolor pelo caminho que tá vivendo uma fase ruim. É bem verdade. Portanto, o tricolor daqui tem chances muito boas. Bora ver? No caminho tricolor, um outro tricolor, o gaúcho. O caminho que a gente vinha trilhando e vem trilhando é um caminho de muito trabalho, mas de muita humildade acima de tudo. Sabíamos que o momento, a derrota ia chegar, como é normal e natural numa competição de pontos corridos, que você tem altos e baixos. A derrota aconteceu no jogo passado contra o Flamengo, acabando com a invencibilidade de 21 jogos. Por isso, voltar a pontuar amanhã contra o Grêmio é o objetivo. Nós sabemos da força e da tradição que é a equipe do Grêmio, mas também entendemos que temos totais condições de vencê-los aqui em Porto Alegre. Sabemos o que temos que fazer, estamos trabalhando, já vimos vídeos, já vimos jogos da equipe do Grêmio e entendemos que este é um momento também importante para nós de vencer um adversário. Em 13 jogos sob o comando de Juan Pablo Vojvoda, o Fortaleza não repetiu nenhuma escalação e alguns jogadores já atuaram em posições diferentes. Nos dá uma tranquilidade de continuar fazendo, de continuar buscando a evolução a cada treino, a cada jogo, e a gente vê que está dando resultado e a gente continua trabalhando de uma maneira muito, muito bacana. Com 11 pontos, o Fortaleza segue na parte de cima da tabela. É o terceiro colocado e tem o melhor início da história do clube. Então, continuar com esse bom aproveitamento é o desejo. Para isso, é preciso voltar a vencer fora de casa. Rapaz, e hoje, inclusive, o Fortaleza já treinou lá em solo gaúcho, viu? O Leão viajou na quinta-feira, direto do Rio de Janeiro, para o Rio Grande do Sul. E aí justamente para ter tempo de ambientação, né, como a gente fala. Chegou lá na quinta-feira à noite, treinou na sexta-feira, já treinou hoje no sábado de novo, porque enfim, né, por lá costuma ser mais frio, né, até por isso chegar com alguns dias de antecedência pode ser bem interessante, pode ser bem importante. O Grêmio não está nessa boa fase toda, mas todo cuidado é pouco com a equipe gremista, né? O Leão do PC não tem ninguém suspenso e apenas 2 jogadores lá no departamento médico. Estou falando do zagueiro Jackson, que está lá há um tempo, inclusive, e do volante Matheus Jussa. Mais detalhes tem lá no ge.globo/ce. E aí, falando aqui de Série C do Campeonato Brasileiro, vai ter compromisso para a equipe do Ferroviário. E o Ferroviário, por mais que tenha vindo de derrota, tem tudo para vencer na próxima fase, até para voltar ali para brigar na parte de cima da tabela. É ou não é, Tiagão? Fala aí. Viemos agora recente de uma derrota, treinamos firme durante essa semana e estamos confiantes, até porque a gente está no topo da tabela, então a gente está na briga ainda, não estamos em primeiro lugar, mas o objetivo é esse. E acho que a equipe vai bem, vai confiante, mesmo após uma derrota, mas a gente trabalhou firme essa semana e espero que a gente possa ganhar. Pois é, agora a gente muda de assunto para falar de Série C. Aliás, muda de assunto não, continua falando de Série C, porque amanhã o Floresta vai encarar a equipe do Paysandu no estádio Domingão, sem piadinhas com Domingão no domingo, às 3h30 da tarde. O Floresta está a 3 jogos sem vencer, está com 5 pontinhos, é o 7º colocado na tabela de classificação. O Paysandu é o 8º, também tem os mesmos 5 pontos, portanto, equilíbrio ali, só que a fase do Papão também não está muito boa não, viu? O torcedor está perturbando bastante o juízo do pessoal por lá. E agora a gente vai falar, sabe do quê? De Série D do Campeonato Brasileiro. Isso porque também vamos ter cearenses em campo, né? Já tem inclusive aqui todos os confrontos para a gente mostrar para o torcedor agendar, colocar ali na agenda bonitinho o local, data e tudo mais. Vamos ter hoje Caucaia e América de Natal lá no Raimundão, lá em Caucaia, na região metropolitana de Fortaleza, hoje às 4 da tarde. E amanhã os outros 2 cearenses vão entrar em campo. No caso, o Atlético Cearense vai jogar contra o ABC no Frasqueirão às 3 horas da tarde. E vamos ter Guarani de Sobral contra o Tocantinópolis às 4 horas lá no estádio do Ribeirão. Guarani de Sobral, que é só
a sensação, né, dessa Série D, né, dos times cearenses, que está voando o Cacique do Vale, está cantando de índio, realmente cantando de cacique por lá. E agora a gente fala, sabe do quê? A gente fala de Flamengo, porque assim, o Flamengo é aquele time que vai chegar em todos os campeonatos que disputa, tudo mais, só que eu digo uma coisa para vocês, se aqui no estúdio do GE tá um frio de bater o queixo, para onde o Flamengo vai, tá muito pior. E assim, tem um tabu aí, tabu no futebol é aquela, né? É para ser quebrado, mas nem sempre. Vai ser o primeiro jogo fora de casa do Flamengo neste Brasileiro. E o técnico Rogério Ceni não vai contar com o zagueiro Rodrigo Caio, poupado por causa da sequência de jogos. Contra o Juventude amanhã, Gustavo Henrique deve ser o titular na defesa. Thiago Maia e João Gomes disputam a vaga que era de Gerson no meio-campo. O Flamengo vai encarar o frio do inverno gaúcho, o adversário e um jejum particular. Vinheta do Baú do Esporte para a gente falar de mais uma marca que este time pode quebrar. O próximo adversário é o Juventude e o Flamengo não vence lá em Caxias do Sul desde 1997. Em 10 jogos, foram 5 empates e 5 derrotas. O último jogo no Alfredo Jaconi foi pelo Brasileiro de 2007. Terminou 2-2. Mas amanhã pode acabar essa escrita que já dura 24 anos. A equipe multicampeã nos últimos anos já derrubou algumas escritas de 2019 para cá. Encerrou um período de 45 anos sem vencer o Atlético Paranaense em Curitiba pelo Campeonato Brasileiro. Pôs fim à marca de 25 anos sem ganhar do Grêmio em Porto Alegre pelo Brasileirão. É o Flamengo tentando reescrever a história do clube no sul do país. Olha, eu gosto de frio, mas desse jeito eu não sei não. Enfim, a gente fala agora de seleção brasileira, porque a gente tá rolando a Copa América, né? O Brasil tá por lá e tudo mais, só que teve novidade por lá. E o Edson Viana vai contar pra gente que houve um corte de um zagueiro. Talvez você lembre dele, o Felipe, que já foi do Corinthians. Enfim, fala pra gente, Edson. Olá, muito boa tarde. A seleção brasileira voltou aos trabalhos hoje de manhã aqui na Granja Comari, mas o noticiário esquentou mesmo foi fora de campo, já que o zagueiro Felipe foi cortado. Ele machucou o joelho direito num treinamento, ficou em tratamento por alguns dias, mas um exame de imagem feito na última quinta-feira apontou que a lesão ligamentar não pode ser tratada a tempo dele continuar na Copa América. Para o lugar dele, o técnico Tite convocou o Léo Ortiz, do Bragantino. Ele tem 25 anos, recentemente completou 100 jogos pelo clube paulista e tem agora a sua primeira convocação para a seleção brasileira. Ele vai chegar na próxima terça-feira. O Brasil viaja hoje à tarde para Goiânia, onde amanhã enfrenta o Equador para encerrar a fase de grupos da Copa América. O Brasil, que já está em primeiro lugar, já garantiu a primeira colocação do grupo e aguarda o adversário para as quartas de final. Com isso, o técnico Tite deve fazer algumas experiências amanhã, dar oportunidades a alguns jogadores, como o Douglas Luiz, que ainda não entrou em campo nessa Copa América e vai ter uma oportunidade. Essas foram as notícias da seleção brasileira. Um abraço para todo mundo. Valeu, seu Edson Viana, sacando daí, eu recebo de manchete de cá, porque agora a gente fala de vôlei, porque pela Liga das Nações não deu para a seleção brasileira feminina, que acabou perdendo para a equipe dos Estados Unidos na grande decisão. Vamos ver como é que foi. A expressão no rosto do técnico Zé Roberto já deixava claro. A final da Liga das Nações contra os Estados Unidos não terminou como o Brasil queria. A seleção começou bem a partida, venceu o primeiro set. Bart Hackley erra o ataque, o Brasil fecha a conta no primeiro set em Rimini. Mas com Bart Hackley e Jordan Thompson em grande dia, as americanas chegaram ao empate no segundo set e conseguiram a virada. A ponteira Gabi fazia grande partida e ajudou o Brasil a abrir 4 pontos de vantagem no último set. Mas as americanas reagiram e fecharam o jogo. 3-1. Estados Unidos campeão feminino da Liga das Nações. E além da prata para o Brasil, fica também a certeza de que a seleção pode brigar por uma medalha nas Olimpíadas de Tóquio. É, meu amigo, que vem tal desse ouro em Tóquio. Agora, na seleção masculina, também pela Liga das Nações, a história foi um pouco diferente porque o Brasil venceu na semifinal, atropelou a equipe da França. E aí eu lembro, rapaz, que isso pode ser até um tipo de aquela ligeira vingança do que Thierry Henry fez com a gente naquela Copa do Mundo, no futebol.
Pois é, saborzinho bom, rapaz, ganhar da França. Vem cá, anotaram a placa? A seleção brasileira masculina atropelou a França na semifinal da Liga das Nações. 3-0 sem sustos. O ponteiro Yoandi Leal estava impossível, tanto no ataque quanto no saque. Com 20 pontos no jogo, o cubano naturalizado brasileiro foi fundamental para a classificação da seleção. O Brasil joga a final amanhã em Rimini, na Itália, a partir das 10 da manhã, com transmissão da Globo e do Sport TV 2. Pois é, rapaz, o adversário do Brasil, inclusive, na final da Liga das Nações, vai ser a Polônia. E a gente convida você, porque a TV Verdes Mares transmite esse jogaço amanhã, às 10 horas da manhã, dentro do Esporte Espetacular. Já deu tempo de acordar, tomar café? Vai lá acompanhar a final da Liga das Nações. Agora a gente dá a primeira pausa aqui no GE, porque depois a gente volta, vamos falar de Eurocopa, eu vou até arranhar um italiano aqui, talvez, quem sabe. Vamos falar de NBA, tem as novidades do Ceará. Sai daí não, a gente volta já já. O amor estampado na pele. Passou o dedo, assim, se não era pintura, nada, ele viu, falei, porra, cara. A paixão que atravessa estradas. Nossa, parece que eu tô em São Paulo, na minha cidade. A fidelidade incondicional. Até hoje, esteve em exatamente 1.251 partidas do São Paulo. Amanhã tem o último episódio da série O Campeonato dos Brasileiros, com o maior personagem do Brasileirão, o torcedor. Agora a gente fala, sabe de quê? De NBA. Eu sempre quis fazer isso, Escobar, inclusive, um abraço. Mas a gente fala do melhor basquete do mundo, que inclusive gosto muito, porque por lá estão rolando as finais do campeonato. E nas finais do leste estão pegando fogo. Porque, meus amigos, quando você pega Giannis Antetokounmpo, coloca ele em quadra, bota um tal de um Jrue Holiday também, não tem Trae Young, que dê jeito. Sabe quem são essas pessoas? Não sabe do que eu tô falando? Então, acompanha aí. 16.500 pessoas chegam rápido e não deixam assentos livres. Sem as restrições de público outrora impostas na pandemia, a capacidade máxima está autorizada. Mesmo assim, não é suficiente em Milwaukee. Quem não consegue ingresso encontra clima de jogo do lado de fora da arena. 2 telões são armados e atraem uma multidão. Uma vibração que ajudou o Milwaukee Bucks a não perder o foco na noite dessa sexta. A equipe, derrotada pelo Atlanta Hawks no primeiro jogo da decisão da Conferência Leste, chegou diferente, mais ligada, mais vibrante. Houve um esforço de grupo hoje, todos tentando se ajudar. Nossa defesa dificultou demais o trabalho dos rivais, contou o armador Jrue Holiday, destaque do Milwaukee, com 22 pontos no jogo. Giannis Antetokounmpo, a principal estrela do time, também apareceu e brindou o público com essa preciosidade. Um lance genial de basquete acrobático, combinando atleticismo e técnica. Ninguém na nossa equipe tinha dúvida de que precisávamos dominar esse jogo desde a primeira posse de bola, e conseguimos, disse Giannis. Ao Atlanta coube apenas assistir. Trae Young, que havia marcado 48 pontos na partida inaugural, dessa vez acabou contido pela marcação. No fim, foi uma vitória muito folgada dos donos da casa, 125-91. A série está empatada, 1-1, e a torcida, dentro e fora da arena, gostou do que viu. E o Ceará joga amanhã contra o São Paulo pela Série A do Campeonato Brasileiro. E aí nesse começo de Série A, já foram 6 rodadas e o São Paulo ganhou exatamente nenhuma partida até agora. Que fazem? Números são números. Você pode comparar, interpretar, só não dá para brigar contra. 16,7% é o aproveitamento do São Paulo nas 6 primeiras rodadas do Brasileiro.
Isso significa o seguinte: de 18 pontos disputados, o time somou 3. Foram 3 empates e 3 derrotas. Nem mesmo em campeonatos em que o São Paulo lutou contra o rebaixamento até o final, o desempenho tinha sido tão fraco. Em 2013 foram 8 pontos em 6 rodadas e em 2017, 9 pontos. Mas o torcedor do São Paulo não precisa ficar muito assustado. Fizemos um levantamento de todos os times que tiveram esse mesmo desempenho nas 6 primeiras rodadas desde 2003. Em mais da metade dos casos, a equipe terminou o campeonato fora da zona de rebaixamento. Em quase 20 anos, 10 times somaram 3 pontos após 6 rodadas. 3 deles foram rebaixados. Os outros 7 ficaram na elite, com destaque para o Goiás de 2008, que terminou o campeonato na 8ª colocação. É o máximo que algum time com esse desempenho no começo chegou no Brasileirão. Isso quer dizer que as chances de título ficaram bem pequenas? A questão do título, se você pensar matematicamente nos jogos que ainda têm a ser disputados, os pontos que ainda estão em jogos, ainda é possível. É um campeonato diferente, é um campeonato muito mais equilibrado do que em anos anteriores e é um campeonato em que não tem nada decidido. São Paulo ainda pode se recuperar. Para se recuperar, o que está faltando, hein? O São Paulo começou a tomar muito gol. Começou a deixar muito ponto dentro de casa. E um diferencial da equipe do Crespo tinha sido o aproveitamento no Morumbi. Está na hora de voltar a vencer jogos e de parar de tomar gols. A gente não merece essa posição, mas a posição é essa. Trabalhamos para melhorar a situação, sabendo perfeitamente que é uma situação que não gosta ninguém. Já que não dá para brigar contra eles, só as vitórias podem trazer números melhores. Isso aí, então, que o alento para o torcedor do São Paulo não seja nessa rodada agora contra o Ceará, que seja nas próximas, depois, deixa o São Paulo aí mais um pedaço. Agora a gente fala do Alvinegro de Porangabuçu, né, porque voltou a vencer na competição na rodada passada. E assim, contra o cambaleante São Paulo, vamos chamar desse jeito, Guto Ferreira deve manter a base do time titular. Afinal, dizem por aí, né, que em time que está ganhando não se mexe. E tem um rapaz que ganhou uma chance e não quer largar de jeito nenhum. Em um campeonato com 38 rodadas é assim, jogo a jogo. E muitas vezes é preciso ter paciência para encaixar o time. Após 6 rodadas do Campeonato Brasileiro, o Ceará soma 8 pontos. E aí, se a gente for comparar com o início de competição no ano passado, o de agora está bem melhor. Em 2020, após a 6ª rodada, o time venceu o Atlético Goianiense e chegou a 7 pontos, um a menos. Conquistar o maior número de vitórias possíveis até dezembro é a missão. A última conquistada foi importante para o time garantir 3 pontos e especial para o garoto Gabriel Lacerda. Fez o primeiro gol como profissional, jamais será esquecido. É uma emoção muito grande. Acho que eu sei que meu papel primeiro é defender, né? Mas é sempre bom a gente poder ir lá na frente e poder ajudar nosso time com gol, ajudar com a vitória. E acho que foi muito importante para mim esse gol. Acho que me dá mais confiança, me dá mais segurança. Com as ausências de Luiz Otávio e Klaus, Gabriel foi titular ao lado de Messias nos 2 últimos jogos. Desde quando o Guto chegou, ele foi um cara que me deu muita confiança, que me ajudou em muitos pontos, tanto nas qualidades quanto nos defeitos. Ele é um cara que tem sempre conversado, sempre falado o que eu tenho ajustado. E é um cara que não só tem falado, mas tem me colocado para jogar, tem depositado essa confiança em mim. Amanhã é mais um jogo para ele ser titular novamente. Aliás, tem tudo para ser de novo a mesma escalação pelo 3º jogo seguido. O adversário será o São Paulo. No Brasileirão do ano passado foram 2 duelos equilibrados, 2 empates. Na competição atual, o time paulista ainda não venceu. Contra o São Paulo vai ser a mesma postura, e para mais ainda. A gente buscando vencer os 90 minutos, querendo se impondo no jogo, do primeiro aos 90 minutos. A gente não está longe do G4, estamos a 3 pontos do G4, e a gente vai buscar, a gente precisa vencer, a gente precisa dessa continuidade, crescer no campeonato. Uma nova vitória cairia muito bem. Para dar continuidade aos bons resultados,
e continuar construindo um time firme e forte em busca dos objetivos. Pessoal, e lembrando, a gente faz sempre esse convite que lá no ge.globo.br dá para acompanhar todos esses jogos em tempo real, com vídeos exclusivos, enfim, dá para fazer essa cobertura completa para você aí de casa. E aí, eu quero aproveitar para fazer outro convite, tá vendo aqui? Pintou o nosso CE na Rede de número 95. O Ceará volta a vencer Fortaleza, tem primeira derrota com o Vojvoda, o que esperar pelos próximos jogos, né? E aí, Beatriz Carvalho, Daniel Rocha, André Almeida e um tal de Juscelino Filho, a gente papeou aqui bastante para já fazer esse esquenta para essa rodada em que Ceará e Fortaleza vão jogar amanhã no domingo. Portanto, é isso, fica feito o convite. Eu já vou pegar aqui o meu aparelho telefônico para colocar meu fone de ouvido, que eu vou ouvir esse episódio. Muito embora tenha participado, é sempre bacana a gente acompanhar. Fica o convite para vocês, eu vou colocar o fone aqui e se você perdeu alguma coisa, chega junto na Globoplay, pessoal. Globoplay tem tudo que você viu e o que você não viu por aqui também. Um abraço, a gente se vê. Tchau, tchau.